Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Está começando o programa Focas na Rede, um programa de entrevista realizado pelos alunos de jornalismo da Universidade de Sorocaba, através da parceria entre a Rede Amigos da Cultura e a Agência Experimental de Jornalismo, a AJOR. E hoje nós vamos conversar com o jornalista que recentemente passou pela assessoria de imprensa da LSB, Guilherme Giavone. E Guilherme, além do basquete, você também tem um blog, né, que você alimentou falando de futebol americano. Explica pra gente esse blog aí, sua paixão pelo futebol americano. Bom, Rafa, primeiro agradecer o convite, né? Eu sempre gostei muito de esporte, não só de futebol, lógico. Criança do Brasil, lógico, vai gostar de futebol primeiro, mas depois você vai conhecendo outros esportes, e o futebol americano, ele não é um esporte talvez comum para o próprio americano mesmo. Para o próprio americano ele é uma religião, né? Então eu sempre gostei, admirei o esporte. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é pancadaria ao vivo na TV, né? Isso passa às vezes em programa policial, não tem nada a ver com o futebol americano, mas é um esporte muito tático, é muito técnico, é como se fosse um xadrez mesmo. Ao contrário do que as pessoas pensam, é muito mais a lógica das jogadas do que mesmo a pancadaria. Lógico, uma vez ou outra vai ter, é um esporte de contato normal. Como o futebol também já teve gente quebrando perna, gente saindo machucada de jogo, com concussão, e isso acaba acontecendo. Mas é como se fosse um xadrez humano. E você acompanhava os jogos e depois fazia postagem? Como que você movimentava? O blog chamava Rasteja Verme, né? Como que era? Rasteja Verme foi... Quem quer ver ainda? Como que era? Foi uma homenagem ao Ivan Zimmerman, né? Que é o narrador do futebol americano no Band Sports, né? Ele trabalhou muitos anos nos Estados Unidos e ele tem alguns bordões famosos, né? E eu pedi autorização para ele permitiu que eu usasse o nome. E eu assisti os jogos, porque lá tem os jogos de domingo à tarde, domingo à noite, segunda à noite. Então eu fazia sempre, ou no domingo à noite ou na segunda à noite mesmo, para balanço dos jogos. Lógico que aqui só passavam 2 jogos de tarde domingo e um à noite, mas dava para ver os resultados, se teve alguma surpresa, alguma zebra, ou algum massacre, né, de um placar muito elástico, e eu sempre colocava algum fato. E o que mais te chamava a atenção para atrair a atenção é você criar um blog de futebol americano? O que mais despertou seu interesse no esporte? Olha, eu fiz o blog porque você não tem tantas opções de leitura de futebol americano. É um esporte ainda raro no Brasil, como o rugby, que é um esporte mundial também. A Copa do Mundo de Rugby é o 3º e 4º maior evento do mundo, né? É uma coisa diferente também. E o futebol americano no Brasil, ele foi muito transmitido na TV Bandeirantes nos anos 90, né? E agora na TV fechada. E mesmo assim, existem poucos locais para você ler ou discutir, poucos sites, poucos fóruns, né? Para que você pudesse falar sobre o futebol americano. E eu falava como eu via, não era nada formal, era um pouco de brincadeira também. Também me ajudava a descontrair um pouco. E acompanhava também o trabalho do futebol americano aqui no Brasil? Você acha que é uma dificuldade grande para se afirmar aqui no Brasil? A dificuldade é competir com os outros esportes no Brasil. A gente sabe que o dinheiro vai tudo para o futebol mesmo, né? A gente vê a Superliga de Vôlei com 18 anos, se consagrando agora, tendo jogadores de nível internacional. Você também vê o NBB no basquete crescendo, está na 4ª edição, mas ainda não está consolidado, precisa de ajuda, precisa de auxílio. E como os esportes vão surgindo, é lógico que vai haver dificuldade. É uma coisa normal, até que os esportes comecem mal, até que alguém abrace a ideia, né, para investir mesmo nesses esportes alternativos, não só o futebol. Eu achei legal e interessante trazer o Guilherme Giavone, que além de acompanhar o futebol americano, também acompanhou outros esportes e caiu no basquete, né? Caiu de vez no basquete, foi fazer assessoria de imprensa para a LSB, Liga Sorocabana de Basquete, e ficou quanto tempo mais ou menos lá? Eu fiquei quase um ano. Quase um ano lá. E como começou acompanhava já basquete? Como você se ligou no basquete, assim? Eu sempre gostei de basquete, né? Desde que eu era criança eu era muito fã da Janete. Eu sempre via a Janete jogar na seleção, e depois do Mundial de 2006 o Brasil ficou em 4º lugar, e a Janete se aposentou logo depois, já estava 40 anos quase, né? Mas eu sempre gostei de assistir NBA, eu gosto muito do Los Angeles Lakers, né? Sempre gostei do trabalho lá do Phil Jackson, né? Que era treinador do Chicago Bulls antes, do Kobe Bryant, da equipe que o Lakers tinha montado. E também acompanhava o NBB aqui mesmo, antes o Campeonato Brasileiro da CBB, né? Que era
e todo aquele conflito da nossa liga de basquete depois que aconteceu, mas eu sempre gostei. Então você já acompanhava o basquete de Sorocaba antes de entrar para fazer assessoria? Sim, fui em muitos jogos, torci lá, já saí sem voz do ginásio. É um negócio diferente, né? Porque o sorocabano ele ficou muito acostumado ao futebol há muito tempo. E depois com o basquete dos anos 80 da Hortência, né? Do Minecal, que era o Clube Atlético Sorocaba, né? O patrocínio do nome do time. E de lá pra cá, o São Bento amargou segunda, terceira divisão estadual, o Atlético Sorocaba conseguiu a primeira divisão, mas nos consolidou na elite. Então o basquete agora ele tá tendo um papel de principal equipe de esportes da cidade, junto com a equipe de ciclismo também, que tem tido resultados ótimos. Era vencedor da Volta de São Paulo, agora ficou em terceiro na Volta do Uruguai, né? E foi nesse namoro seu com o basquete, assistindo e tal, que você acha que você acabou caindo na assessoria do Sorocaba? Também. Acompanhava e de repente... Também uma das vezes que eu fui entrevistar o Rinaldo, né, do trabalho da faculdade, que fui entrevistar o Rinaldo, e acabou combinando ali que ele não tinha assessoria, eu ofereci meu trabalho, né, a gente fez um acordo ali inicial e foi que eu acabei ficando um ano. E nesse tempo de assessoria na LSB, o que mais marcou para você? O que marcou foi uma brincadeira, né, que foi um treino que os jogadores foram vestidos de mulher no carnaval. Inicialmente era só o Rafael Mineiro e o César, mas os jogadores acabaram entrando na brincadeira e pegaram as roupas da Júlia, esposa do Fabrício, né, que é jogador também, e se vestiram lá e fizeram muita graça ali com o Rinaldo também. Os caras enormes vestidos de mulher, fica meio estranho. Deve ser uma cena meio... Foi uma cena muito engraçada, né? E claro que o que marca são as vitórias, né? Vitória sobre o Pinheiro, sobre o Limeira. A vitória fora contra o Araraquara também, que foi difícil, longe de casa, e algumas derrotas acabam marcando também contra o Flamengo, a gente que tá meio ginásio lotado, né? Isso, que a gente tá meio de fora, a gente não acompanha bem assim, mas os ginásios lotam. Você vê uma paixão no basquete no brasileiro? Depende da cidade, né? A gente vê em Franca, a conversa de bar não é sobre a Francana, é sobre o Franca Basquete. A Franca é uma exceção. Mas tem algumas cidades que você vê pouco público no ginásio, mas você vê um público crescente. É pouco ainda, dá para crescer. Inclusive Sorocaba está aprendendo muito a gostar de novo do basquete. E está voltando a lotar o ginásio, está avisando o amigo, o vizinho, o irmão, o parente, que tem um jogo lá, que o ambiente é de família, que o time é bom, que é legal acompanhar, que é elite nacional, né? O NBB é o Campeonato Brasileiro. Em alguns lugares ainda você vê uma estrutura com muito dinheiro, com pouca torcida, mas acho que isso é uma coisa que tende a mudar com os anos, né? Tende a aumentar de novo a torcida. Como você vê nos jogos da Superliga de vôlei, né? Como eu já falei, já tem 18 anos, já é maior de idade, que sempre lotam ginásio. Mas também tem alguns ginásios que ficam vazios. E aqui a nível de Sorocaba, você vê o pessoal acompanhando? Você que ficou bastante tempo, né, acompanhando o basquete LSB de Sorocaba, viu um público assim que está crescendo cada jogo que passa, está marcando? Como está essa história que você está acompanhando? Porque deu uma parada, como você disse. Eu comecei a trabalhar no Campeonato Paulista, né? E como a LSB não fez uma campanha muito boa, a média de público ficou um pouco abaixo do que todo mundo esperava. Mas com a mudança do time, com a transformação, contratação de alguns jogadores, contratação de Jeff Trepanier, que jogou na NBA, né? Não é todo dia que você consegue trazer um jogador que atuou na NBA. E agora o ginásio sempre vai lotado, uma média acima de 1.000 pessoas. Nem o Flamengo consegue colocar 1.000 pessoas sempre no ginásio, né? Joga lá no Tijuca Tênis Clube, lá no Rio de Janeiro. Então ele tem ali 800, 900 pessoas e Sorocaba já passou das 1.000 pessoas de média. É um negócio muito legal, né? A maior média do público do esporte de Sorocaba é da LSB, não é do futebol. É uma coisa diferente, uma coisa que era difícil de imaginar, né? Porque quando o São Bento sempre está para subir, sempre está disputando ali a A2, ele coloca 3, 4 mil pessoas no estádio com certa facilidade, e quando tem um jogo importante, 6, 7 mil pessoas. Eu já fui em vários jogos acompanhar, e o Atlético Sorocaba também na primeira divisão, e também levava um público diferente, mas como o basquete, ele também assumiu esse papel, né, de time principal da cidade. Acho que o público também soube ver essa mudança aí, está ajudando bastante o time
a derrotar os times grandes aqui, porque a torcida numa arena fechada faz muito mais diferença do que no estádio aberto. Então você acha que o basquete, a torcida, a LSB não deixa muito a desejar para as outras grandes equipes também do basquete aqui a nível nacional? Não. O Bauru, ele jogava antes na Associação Luz Brasileira e agora reformaram o ginásio lá, que é o ginásio da panela de pressão. Panela de pressão? Ginásio? Panela de pressão, o nome de ginásio é panela de pressão. Ah, é esse mesmo. E foi feito no mesmo estilo aqui do Alberto Moreira, para os Jogos Abertos Interior lá dos anos 50. E no Luz Brasileiro, como cabiam só 800 pessoas, o Bauru impressionante, iam 800 pessoas mesmo cobrando ingresso. E agora a panela de pressão, o preço é bem menor. E na Liga das Américas, que o Bauru disputou, ela foi sede e levou muita gente no ginásio. Então, agora São José sempre lota, tem uma média absurda de 2.500 torcedores por jogo. Lota sempre, é uma torcida muito barulhenta, atuante. A torcida ganha jogo mesmo, diferente no futebol, que a torcida às vezes fica longe do estádio. Você xinga e o cara dentro do campo não ouve, né? E o Brasília tem uma torcida muito grande, sempre lota também o ginásio, independente se joga na SEB ou se joga no Nilson Nelson, que é lá o ginásio principal da cidade. Sempre tem grandes públicos também, como Franca, né? E como foi essa história na panela de pressão? Você sentiu a pressão? Como foi essa? Você sentiu esse clima que fica no estádio? Então, quando... Faz jus ao nome? Quando a LSB for jogar em Bauru, era a despedida do Luz Brasileiro. E era um ginásio realmente muito pequeno, acanhado, mas a gente sentia que a torcida também fazia uma diferença muito grande lá. E a panela de pressão ela fez uma diferença ótima para o Bauru na Liga das Américas, né? Realmente a torcida lá é bem atuante, soube abraçar o projeto do técnico Guerrinha que jogou também na geração do Oscar, né? Participou do PAN de 87 e também eu tive a oportunidade de conhecer ele. É um baita num técnico. E o pessoal lá de Bauru, eles souberam também abraçar o projeto igual aqui a Sorocaba. Só que o Bauru está na elite antes, então é um time mais estruturado, já está um pouco mais de tempo, já sabe fazer contratações diferentes, já sabe, né, como jogar o NBB, comparado a essa primeira experiência aqui de Sorocaba. E o que você não esperava encontrar no basquete e você acabou encontrando, o que te surpreendeu assim no basquete? A visão que você tinha antes de trabalhar e agora, assim, né? O que mudou? Olha, uma coisa que eu me surpreendi foi a organização. A organização do basquete é muito boa. Lógico que sempre tem coisas a melhorar, né? Ainda é a quarta edição só do NBB, mas a organização é muito grande. Então, eles trabalham com credencial de quadra da própria liga. Eles fazem treinamento de mídia com os assessores antes do NBB, eles fazem um encontro dos treinadores, eles fazem a assessoria da Liga Nacional, faz um grande trabalho pra gente, que é distribuir as fotos das partidas. Eles sempre são muito atenciosos, telefone por dúvida, sempre respondem e-mail. A organização do ginásio também é muito bem feita, das arbitragens, a escala da arbitragem. Então é tudo uma coisa bem transparente que você vê na organização. Uma coisa que eu desconheço, mas talvez não tenha no futebol, né? Todos os ginásios, eles têm que ter o mesmo esquema de placas de publicidade, tem que ter o logo do NBB fixado no meio da quadra. Eles sempre medem a altura da tabela para ver se o aro está a 3,5 metros mesmo. Todo jogo eles fazem o mesmo cerimonial. Assim, lógico, problema de arbitragem sempre tem, problema de jogador, um time que infelizmente atrasa salário, isso não tem como não acontecer. Mas a organização do NBB é muito bem feita. É muito bem feita e talvez tenha me surpreendido mais foi isso, é a organização mesmo, porque você vai nos ginásios e tem lugar marcado, tem as cadeiras, o público é um pouco diferente, o ingresso é um pouquinho mais caro também, mas é diferente do futebol que você paga caro, às vezes toma chuva, é maltratado, é comparado a um torcedor organizado que às vezes é criminoso, enfim, o basquete é uma coisa diferente mesmo. Eu queria, para finalizar, para ir caminhando para o final, saber do trabalho da assessoria, se pode levantar os esportes aqui no Brasil. Você acha que falta, às vezes, para um esporte para caminhar, né, para dar passos mais firmes, seja basquete, seja o futebol americano, o rugby, o trabalho da assessoria, assim, você acha que pode levantar, ajudar a erguer a bandeira? Pode sim, porque
quando você faz um release com a melhor intenção de mandar para a imprensa só uma informação, às vezes a imprensa pode enxergar uma informação diferente. Como enxergou na vez que ocorreu o carnaval lá da LSB. E isso se reverteu numa matéria de TV, e às vezes quando você tem um personagem no time, vamos dizer um ala cozinheiro que faz ali a macarronada domingo e convida os amigos jogadores que vão lá, e ele também é notícia, só que não é notícia só para a cidade. Ele é um personagem diferente. Então, se tiver esses personagens nos times e tiver um trabalho da assessoria para divulgar eles, ajuda bastante, porque o retorno de mídia é aquilo que você vai vender para o seu patrocinador. Se você conseguir vender para o patrocinador, você vai ter um time bem estruturado. Estou falando só de transmissão de TV, sabe que o Corinthians consegue vender muito bem a camisa dele, porque ele tem 30 jogos ao vivo na TV aberta, na principal emissora do Brasil. E não tem só isso, ele tem notícias na internet todo dia, ele tem notícias no jornal todo dia, então ele consegue vender muito bem a marca dele. E os times pequenos também conseguem vender a marca, né? Só trabalhar um pouco, ter um pouco de consciência que o trabalho não só dentro de campo tem que ser feito, mas o fora dele também, que às vezes é até mais importante do que o dentro de campo, dentro da quadra, né? Enfim. E com esse tempo, esse um ano, sim, mas envolvido no basquete, até mais, né? Porque você já acompanhava antes, envolvido no basquete, tanto a nível assim, internacional e quanto a Sorocaba, dá pra falar que virou seu segundo esporte já depois do futebol? Dá pra falar que já é o segundo esporte que você considera mais? Ou? Dá pra falar até que é o primeiro, né? Primeiro esporte do basquete? Dá pra dizer, porque o basquete, por mais que você tenha um jogo de poucos pontos, ou por mais que você tenha um jogo de muitos pontos, sempre vai haver um lance que você vai falar, puxa, esse lance foi genial, uma cesta de 3 de longe, uma enterrada, uma ponte aérea. Um lance que você não vê num 0 a 0 de futebol, às vezes, que ninguém tá aí com nada e ficam tocando bola de lado e ninguém ataca e mesmo assim sai com um ponto dali, né? E no basquete, se o jogo é decidido por um ponto, significa que ele foi bom, é emocionante, mesmo que o nível técnico dele tenha sido ruim. Não é uns 59 a 60 e 119 a 120 são diferentes, mas são iguais porque foram decididos por um ponto. São diferentes no nível técnico, mas a emoção é a mesma, de buscar o placar, de trocar a liderança de sexta para sexta. É um esporte diferente, né? O brasileiro não está muito acostumado, está muito acostumado com futebol, o esporte é uma paixão do brasileiro, também adoro futebol, é muito bom poder acompanhar, não sei o que passa na cabeça das pessoas que não gostam do esporte, né? Porque ele tem uma magia diferente, mas o basquete é uma coisa bem diferente, né? Uma coisa mais fechada. E essa geração aí com o Giovannone, Alex, Marcelinho, está se misturando muito com uma geração nova, né? Eu espero que o Brasil vá bem nas Olimpíadas, possa até brigar pela semifinal, né? Por chegar na semifinal, e se ficar entre os 4 seria uma coisa linda, maravilhosa para o basquete brasileiro. E até recentemente Marcelinho Huertas disse que o Brasil está de volta às Olimpíadas por causa do NBB. Então, talvez essa estruturação do basquete brasileiro esteja realmente fazendo a diferença. E se o NBB se consolidar mesmo, como parece que vai, o basquete brasileiro, a seleção, tanto masculino quanto feminino com a LBF, né, Liga Feminina, tende a crescer de novo. Obrigado pela participação. Eu quero finalizar aqui agradecendo só ao Guilherme Giavone pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. E pode deixar sua consideração final aí, seu abraço. Eu agradeço o convite, foi muito bacana ter participado aqui. Dizer que esse ano que eu passei na LSB foi uma coisa fantástica na minha vida, aprendi muita coisa, conheci muita gente, ouvi muita coisa, vi muita coisa. Por todo esse aprendizado que eu tive, foi uma coisa excepcional. Talvez eu não tenha de novo na carreira. Eu acompanhei no Facebook, o pessoal acompanhou bastante, viu como que seu trabalho foi bom, e eu acho que atraiu até atenção, por isso que eu chamei também, achei importantíssimo falar. Tanta gente acompanhando, né? Isso foi legal pra caramba, né? E sempre vendo o trabalho dos outros também. Eu não posso falar que meu trabalho sai do nada, então eu me inspirei muito na assessoria de Franca, que para mim é uma referência, assessoria de Limeira, né, lá o Denis, lá de Franca, o Lucas e a Júlia. Então foram assessores que não só me ensinaram, mas como também acabaram virando amigos, né?
que a gente conversa, troca ideia, não só da assessoria, mas fala de futebol, fala de política, de qualquer outra coisa, né? Só por conversar, por ter criado esse laço de amizade também. Obrigado, Giovanni, pela participação novamente, e fique ligado que o Focas na Rede continua com a próxima entrevista. Até a próxima.